muito bem-vinda à nossa casa. Oi, Gabi. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Bom, de início eu vou atender ao pedido de vários colegas, magistrados, magistradas, amigos e amigas, para cumprimentar a nossa presidente, a Vanessa, pelo aniversário dela. Acho que se eu esquecesse ia ser uma grande maldade e ninguém ia ficar nada feliz com isso. Conversei com alguns colegas hoje e, sem exceção, todos pediram para cumprimentar a Vanessa pelo aniversário. Vanessa, além de uma grande amiga, uma colega extraordinária, está à frente da Pamages de forma brilhante, tranquila, e é um prazer tê-la como amiga. E essa parceria nossa já é bem antiga, não vou falar quantos anos, mas já fomos colegas de vara, e a Vanessa sempre foi uma grande amiga, sempre pudemos contar uma com a outra, e com grande tranquilidade, que agora ela está à frente da Pamages. Vanessa, muito obrigada pelo convite, e para mim é muito especial, tenho a agradecer porque você foi a primeira juíza de uma vara, de uma unidade especializada de violência doméstica familiar contra a mulher. E a subnotificação, esse assunto, ele já aparecia à época da instalação do nosso anexo de violência doméstica familiar, a 8ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, e você foi a primeira juíza. E mesmo assim estendeu esse convite a mim para que fizesse essa live com a Gabriela Mansur, promotora de justiça de São Paulo, e minha irmã. Então, meu agradecimento é duplo pelo convite a mim e pela lembrança ao nome da Gabriela, que além de ser uma pessoa que trabalha há muito tempo na área, nós discutimos muito sobre o assunto e esperamos trazer algumas informações que sejam de utilidade nossa. E essa live com nós duas, Vanessa, só mostra também esse respeito que você tem pelo sistema de justiça, trabalhando em conjunto, que é indispensável ao enfrentamento à violência contra a mulher, à proteção das mulheres e as meninas. E a Gabriela está aí, minha irmã, permiti a entrada dela, falei. Está me ouvindo, Domitila? Agora sim, Gabi. Ok. Eu quero agradecer o convite, também parabenizar a Vanessa, que além de ser uma grande colega, é uma amiga nossa já de algum tempo, esposa de um colega meu, promotor de justiça, o Fernando. Entramos juntos no concurso e aí permanecemos lutando pela sociedade, exercendo nossas funções. Todos e todas presentes que estão nos acompanhando, receba meus cumprimentos, minha satisfação e alegria em fazer parte dessa live com a minha irmã Domitila, que é, além de ser a minha melhor amiga e a minha maior incentivadora, é uma das melhores juízas que eu conheço. Bom, Gabi, já fizemos a introdução, penso, né? E então, vamos aos assuntos. Vamos discordar muito hoje ou não? Não, eu sempre dou a minha... Bom, Gabi, eu já tinha falado sobre a subnotificação. Por que eu falei da subnotificação? Quando o tribunal instalou o anexo, que a Vanessa foi a primeira juíza que trabalhou no anexo, a 8ª Vara Criminal, à época titular era a Ivana, e que recebeu esse anexo e foi um trabalho pioneiro. O anexo hoje é a vara central, a primeira juíza foi a nossa colega, a Elaine. Havia essa questão já da subnotificação. Foi o número inicial, cerca de 40 processos de violência doméstica familiar contra a mulher, território da capital, e depois esse número veio a se transformar em 3.000 feitos, e hoje nós sabemos o número de processos que nós temos na capital, nas varas do interior, e esse assunto já foi mais do que discutido. Mas a subnotificação voltou agora com a questão da pandemia Covid-19. E, num primeiro momento, esse número de menos casos de violência contra a mulher, eles trouxeram uma admiração ao sistema de justiça e também à rede de proteção. Por que as mulheres estavam levando menos notícias de violência? Elas estavam sofrendo menos violência? Qual
era realmente a situação. Só que, com o tempo, nós viemos a entender que a violência estava aumentando. Nós já até conversamos sobre isso, a minha opinião desde o início foi de que a violência realmente estava aumentando por conta do isolamento social necessário à contenção da pandemia. E eu queria saber se realmente você agora concorda comigo sobre esse aumento da violência durante esse momento que nós estamos vivenciando. Bom, você já tentou tendenciar a minha resposta, mas nesse aspecto eu concordo com você. Aconteceu a mesma coisa comigo em Taboão da Serra, quando eu assumi a promotoria de Taboão, e eu via poucos casos de violência contra a mulher numa das cidades mais violentas do estado. Se nós temos uma violência muito grande, uma criminalidade muito grande, nós também temos a violência contra a mulher com números altos, só que eles eram inexpressivos no Ministério Público naquela comarca. E eu percebi que com o advento da Lei Maria da Penha, as mulheres ganharam maior confiança no sistema de justiça. Essa credibilidade das mulheres com a justiça e com todas as entidades e órgãos que fazem parte desse sistema aproximaram essa mulher da sociedade, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e das próprias delegacias da mulher. E aos poucos nós fomos implementando políticas públicas, as varas especializadas, que é algo que eu defendo há muito tempo, e tem que ter essas varas, porque deve haver uma prioridade nesses processos de violência contra a mulher, o que era muito difícil quando nós temos varas comuns com tráficos, réus presos, crimes patrimoniais graves, e acabava que a mulher, em situação de violência, ficava muito em segundo plano. Então, essa especialização, e aí eu cumprimento todo o Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados, que acabaram acolhendo esse pedido e vendo a necessidade da criação de varas especializadas, trouxe sim um maior número de denúncias. A subnotificação ela ainda continua, mas eu me recordo que ela era de 80% logo no início, e isso passou a ser de 50%. Só que nós nos deparamos muito com essa subnotificação ainda, e o que pode ser visto agora com essa situação da quarentena. Muitas mulheres sofrendo violência, e por incrível que pareça, logo no início do mês de março, em que foi implementada aí o sistema de isolamento e quarentena, nós tivemos uma diminuição dos casos que chegavam na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, no Ministério Público e no próprio Judiciário, uma diminuição dos pedidos de protetivas, diminuição das prisões em flagrante, o que demonstrou que, de fato, nós ainda temos um grande número de subnotificação. E isso não é culpa do sistema de justiça, do Judiciário, do Ministério Público ou das delegacias. É uma sistemática que envolve a questão da violência contra a mulher. Muitas têm medo de denunciar, muitas não têm acesso à justiça ainda, principalmente as mulheres menos privilegiadas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres rurais. Como você sempre me diz, são as mulheres invisíveis que devem ter um olhar especial. Há também a questão da dependência financeira, da dependência emocional também, e aí há uma falta de muitas mulheres de credibilidade na justiça. Não porque nós não atuamos, não é isso. É porque há uma naturalização da violência e muitas pessoas acabam entendendo que isso não vai dar em nada, é briga de marido e mulher, vai acabar em pizza. Então, se essa mulher denuncia, já sabendo, ou tendo uma cultura de que isso não vai dar em nada, ela fica com mais medo de denunciar, porque ela acaba expondo a situação e ficando sem nenhuma proteção, contendo o silêncio. Então, todos esses fatores, eles acabam trazendo a subnotificação. Mas eu percebo, Domitila, que as mulheres estão muito mais conscientes dos seus direitos, informadas sobre toda a sistemática e todo o sistema de justiça no combate à violência contra a mulher, aonde denunciar, e há hoje em dia muito mais canais de denúncias para essas mulheres, um acesso muito maior à justiça, o que é necessário contribuir cada vez mais para que essas mulheres consigam romper o silêncio. Bom, você falou dos canais de justiça, né? Dos canais de denúncia. E você sabe que o Tribunal de Justiça, a Comesp, acabou de lançar o Carta de Mulheres. E já foram mais de 180 acessos. As mulheres
noticiam situações de violência e pela equipe formada pela Comesp são encaminhadas as instruções para que essas mulheres possam encaminhar essas notícias de crimes que podem ser crimes de violência sexual, patrimonial, moral, todas as violências previstas na Lei Maria da Penha. E agora eu vou aproveitar, já começando por essa iniciativa que veio nesse momento da pandemia com uma ação positiva do sistema de justiça, e eu vou aproveitar uma pergunta que a minha amiga e colega Mônica Tucunduva, que eu já vi que está na nossa live, ela me fez. Então eu vou pedir licença a ela para usar essa pergunta e direcionar a você, Gabriela. Quais ações que você considera positivas nesse momento da pandemia, no enfrentamento da violência contra a mulher? Bom, são ações que eu já entendia necessárias, mas foi necessária uma situação de crise para que nós dessemos maior importância a isso. O acesso da mulher à justiça. O boletim de ocorrência online aqui em São Paulo, a exemplo de outros estados que já haviam instalado esse sistema de denúncia, é imprescindível. Não só porque há a recomendação de fique em casa com a quarentena, mas porque muitas mulheres não conseguem ir até a delegacia, muitas delegacias não têm estrutura para atender todos os casos de violência contra a mulher, atender essas mulheres, tem a preocupação de onde deixar os filhos, será que o agressor vai me seguir até a delegacia, esse boletim de ocorrência, o que vai acontecer com ele, como chegar até o sistema de justiça. Então, o boletim de ocorrência online, no meu entendimento, foi a melhor ação aqui em São Paulo para o combate à violência contra a mulher. Mas muitas mulheres ainda têm medo de fazer esse boletim de ocorrência online, não sabem como acessar, então é necessário que tanto o Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário coloquem à disposição dessas mulheres esses canais de apoio, de acolhimento e de orientação em como fazer se você sofre violência, onde procurar ajuda, como preencher um boletim de ocorrência. Então, essa ação da Carta da Mulher, Carta de Mulheres, né, que vocês lançaram, eu achei excelente, divulguei nos meus canais, nas matérias em que eu fiz, porque elas dão um apoio, uma orientação para essa mulher. Quanto mais canal de denúncia, quanto mais acesso ao sistema de justiça e a possibilidade de sair da violência para as mulheres, melhor. Mais nós iremos alcançar e menos subnotificação nós teremos. Então, se eu for citar aqui algumas ações, eu entendo que o boletim de ocorrência online, a Carta de Mulheres do Tribunal de Justiça, os projetos do Ministério Público de São Paulo também, a Casa da Mulher Brasileira, que a promotora Juliana Gentil está à frente, colocou à disposição das mulheres, não só presencialmente, e dando possibilidades de acesso de transporte para essa mulher chegar lá, até lá, mas também de forma não presencial, fazendo uma articulação com a Defensoria Pública para que essas mulheres consigam pedir medidas protetivas e acessar toda a equipe multidisciplinar à disposição das mulheres na Casa da Mulher Brasileira. E há também as outras ações não institucionais, mas com a participação da sociedade civil e do terceiro setor e de algumas empresas. Nós tivemos aí iniciativas da Avon, do Instituto Avon, nós tivemos também iniciativas do Instituto Maria da Penha, da Luísa Helena Trajano, que é muito engajada nessa causa, que chamou a iniciativa privada para participar do combate, da prevenção da violência contra a mulher. E aqui eu também cito, não puxando a sardinha para o meu lado, porque não é um projeto meu, mas é um projeto institucional e com a participação da sociedade civil, de promotoras também, de juízas e delegadas, que é o projeto Justiceiras. Nós criamos um canal de denúncia online, na verdade não é denúncia formal, é um apoio, orientação, para que essas mulheres consigam entender. Se eu denunciar, o que acontece? Como funciona um processo criminal? O autor vai ser preso? Como eu peço medida protetiva? O que é uma medida protetiva? Depois disso, eu vou receber alguma orientação? Eu tenho que sair de casa? E se eu estiver desempregada? E a situação da dependência econômica? Então, nós fizemos aí uma compilação de vários projetos e políticas públicas e orientamos a sociedade civil a dar apoio e informação para essas mulheres, de uma forma fácil. Eu entendo que hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, é o maior meio de comunicação do brasileiro e da brasileira, que acessam o WhatsApp 24 horas por dia.
Então, nós criamos algo muito simples, sem custo nenhum. Eu falo que o custo foi um chip de celular, e o celular do Arthur, né, do meu filho, que eu peguei o celular dele emprestado. Criamos esse canal e recebemos aí 1.500 nomes de mulheres voluntárias de toda a sociedade civil, nas mais diversas áreas, atuando como voluntárias justiceiras para orientar essas mulheres, e também colocamos à disposição da sociedade brasileira esse número para as mulheres que sofrem violência. Nós já recebemos mais de 2.000 chamadas e já fizemos praticamente 1.700 encaminhamentos para as mais diversas áreas de atuação: jurídica, psicológica, socioassistencial, médica e a rede de acolhimento, que é aquela mulher que sofreu violência, superou e quer ajudar outra mulher. Bom, e falando em WhatsApp, eu gostaria de acrescentar uma das ações que eu considero fantástica, sempre pedi muito que fosse implementada, que é a intimação da vítima por WhatsApp. Eu vi que o nosso amigo Mário Assunção também está na nossa live, e o Mário sempre gostou muito da ideia da intimação por WhatsApp, que possibilita que a mulher tenha conhecimento do deferimento ou do indeferimento da medida protetiva de urgência pelo WhatsApp, claro, se ela permitir que seja realizada a notificação dessa forma. Essa é uma medida que eu considero de extrema utilidade, extrema celeridade. Os oficiais de justiça nos plantões se mostram muito confiantes nessa forma de notificação, e eu penso que vai ajudar muito na comunicação de atos. E eu cumprimento, claro, pelo projeto Justiceiras, que eu tenho acompanhado, e essa forma de participação da sociedade demonstra o quanto o Brasil não tolera, vem num caminho de intolerância com a violência contra mulheres e meninas. O Brasil é o 5º país do mundo em violência contra mulheres e meninas. Essa posição deve mudar porque causa um atraso social, cultural e econômico intolerável, e essa participação da sociedade, esse conhecimento de canais, da forma como o sistema de justiça e a rede de proteção atua, é salutar, e esse momento tão triste que nós estamos vivendo da Covid vai deixar boas ações que esperamos um dia, como a Lei Maria da Penha, todas essas medidas sejam transitórias. Agora, Gabriela, falando em medidas protetivas de urgência, eu queria que você falasse um pouco sobre essas novas medidas protetivas de urgência que foram introduzidas no artigo 22 pela Lei 13.984 de 2020, que, claro, quando eu soube da sanção presidencial, não pude deixar de pensar em você, porque diz respeito ao seu projeto, o projeto que você direciona à ressocialização dos agressores. Antes de entrar nessa lei, eu posso fazer posso me manifestar sobre a questão da intimação por WhatsApp? Claro. Posso, obrigada. Eu queria dizer o seguinte: quando você fala, desde que essa mulher autorize essa intimação, muitas vezes quando ela faz o boletim de ocorrência, não é perguntado para ela: você autoriza receber as intimações por WhatsApp? Então, vou fazer uma sugestão para que nós consigamos acelerar essa intimação para as mulheres. Mandem a intimação por WhatsApp e perguntem para ela por WhatsApp: a senhora concorda em ser intimada por WhatsApp? Porque um ato que antecede isso, uma autorização dela expressa, presente, muitas vezes não vai ter. Então, se não tem essa autorização, a gente acaba não conseguindo pedir essa intimação por WhatsApp. Fica aqui a minha sugestão. Então, eu vou interromper. O número de WhatsApp, só um minutinho, eu já dou a palavra para a senhora. Que seja esse WhatsApp utilizado para já perguntar: a senhora, a partir de hoje, nós temos aqui o seu contato, a senhora, a partir de hoje, concorda em ser intimada por WhatsApp? E aí já vou fazer um novo requerimento. E os agressores? Muitas vezes, esses agressores, ao ter contra ele uma medida protetiva, se furtam da obrigação de receber essa intimação.
fogem do oficial de justiça, se escondem e essa medida protetiva acaba, pela formalidade que é necessária, ficando ineficaz para essas mulheres. É uma medida que não tem eficácia porque deve haver necessariamente a intimação. Mas a Lei Maria da Penha não fala em intimação pessoal, a Lei Maria da Penha não exige uma formalidade expressa para a intimação desses agressores. Então, eu queria deixar aqui esse assunto, não sei se eu tenho uma solução, mas talvez a intimação por edital, ou qualquer ato que demonstre que ele foi, de fato, ele tem ciência dessa intimação, para que nós possamos dar maior efetividade às medidas protetivas em proteção das mulheres. O que eu ia complementar, e eu acho que a gente pode pensar juntos numa solução. Tão logo a Corregedoria determinou a possibilidade, estabeleceu a possibilidade da intimação por WhatsApp, o DIPO encaminhou uma solicitação às autoridades policiais para que colocassem no próprio boletim de ocorrência e no caderno procedimental, no espaço em que a vítima pede a medida protetiva, se ela autoriza a intimação pelo WhatsApp, porque a nossa preocupação realmente é que ela tenha ciência da concessão ou do indeferimento da medida protetiva de urgência. Nós hoje já conversamos várias vezes, você me disse, qual o primeiro ato do agressor? Quebrar o aparelho de telefone celular da vítima. E essa é a nossa preocupação. Essa preocupação com a intimação por WhatsApp também foi com relação aos nossos oficiais de justiça, que nesse momento da pandemia não poderiam estar se deslocando no cumprimento de vários mandados. Então, também foi escolhida essa forma. E é muito bem-vinda essa sua sugestão. E eu fiz uma vez no plantão um teste. Nós mesmas, a Cláudia, que é a minha assistente, ela tentou e deu certo. Ela colocou para a vítima: se a senhora recebeu a intimação, a notificação e entendeu, diz que 1, tecle 1. Se a senhora não entendeu, tecle 2. E ela teclou 1. Então, nós ficamos sossegadas, tínhamos certeza de que ela havia entendido. Eu relatei todos esses fatos à Comesp e eu estou certa de que isso vai ensejar uma regulamentação maior. É só o dia a dia acaba trazendo as soluções, mas acho que foi um grande passo e já está anotado aqui para prosseguir nesse assunto. Só queria falar um pouquinho do lado do Ministério Público. Muitas vezes nós temos um número muito grande, como vocês também, de processos judiciais aí em trâmite, só que 50% hoje em dia dos processos é para localização de agressor para intimação de protetiva. E manda ofício para o CAEX, e recebe resposta, e a resposta não vem, e aí pede Bacen, etc. E isso acaba tirando a ineficácia, porque demora muito até nós conseguirmos, e se conseguirmos localizar esse agressor, eu entendo que há novas formas mais modernas, e usando aí a tecnologia e também a celeridade e economia processual para a intimação dos agressores. Vamos passar para a próxima pergunta, se você quiser. Aquela questão dos agressores, que eu aplicava, quando sentenciei na violência doméstica, eu aplicava como condição ao sursi o comparecimento do agressor a programas de recuperação ou acompanhamento psicossocial do agressor. E agora são medidas protetivas de urgência. Como você recebeu essa alteração legal? Bom, eu sempre apliquei isso, era um diferencial do meu projeto, não que ele tenha sido único, mas foi um dos únicos que já desde o início aplicava como medida protetiva de urgência a obrigatoriedade do comparecimento a esses grupos reflexivos de homens, por 2 motivos. Primeiro, que o comparecimento dele a esses projetos, a esses grupos, é uma proteção para a mulher, então se insere nas medidas protetivas de urgência. Enquanto esse homem está participando desses grupos reflexivos, de uma forma ou de outra, ele está sob os olhares do juiz e do promotor daquele processo. E ele não vai descumprir a protetiva, nem de não aproximação e de não contato, tampouco de comparecimento, porque ele sabe
que haverá uma fiscalização maior em relação a ele, e ele também sabe das consequências do descumprimento, que é a prisão. Antigamente não era necessariamente a prisão, poderia ser a aplicação de uma multa, ou de uma advertência, ou mesmo a prisão. Mas nós trazíamos esse homem para dentro do sistema de justiça, para que ele fosse fiscalizado e acompanhado, sem que tenha que haver tornozeleira eletrônica, botão do pânico, ou a própria Guardiã Maria da Penha, que são projetos salutar, mas que nós não conseguimos atender a todas as medidas protetivas em andamento. Então, o primeiro fator de grande importância era a proteção das mulheres e a fiscalização desse agressor. E, num segundo ponto, eu entendo que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, elas não se exaurem em si, elas são exemplificativas, porque no artigo 21 ou 22, há a expressão e outras que o juiz assim entender. Então, ele abre para o juiz o poder geral de cautela de determinar outras medidas protetivas que não sejam aquelas previstas em lei. Exatamente pelo que você falou anteriormente. É a experiência, é o dia a dia que mostra a necessidade das ações na violência contra a mulher, como em outros crimes e em outros trâmites processuais também. Então, eu sempre defendi isso. Fui um pouco criticada processualmente porque não havia uma previsão legal, e quando não há uma previsão legal, você não pode determinar a prisão, e eu entendo esse fundamento, mas eu o derrubava com essas considerações que eu acabei de fazer. Então, esse projeto ele veio consolidar um entendimento que eu já tinha. Eu lembro que uma outra pessoa que atuava da mesma forma é a promotora Érica Canuto, do Rio Grande do Norte, de quem eu trouxe o exemplo do projeto de ressocialização do agressor para São Paulo. Ela foi a primeira mentora desse projeto e eu adaptei para implementação aqui em São Paulo. Hoje nós temos, para todas as varas da capital, promotorias e varas especializadas em violência doméstica da capital, a possibilidade de encaminhamento dos homens agressores para os grupos reflexivos de homens. Os grupos estão concentrados na Barra Funda, no Fórum Criminal, na sala do Ministério Público, ao lado do nosso refeitório. Nós atendemos todas as terças-feiras, terças e quintas, das 9 ao meio-dia. O doutor Mário Assunção, que você mencionou, é meu parceiro, ele que também faz a gestão desse projeto comigo. Nós estamos tendo uma grande adesão e uma diminuição da reincidência, de 65% para 2%. Eu fiz a provocação no Ministério da Justiça à época, levando o projeto, levando a metodologia, levando os resultados. Isso foi abraçado pelo Ministério da Justiça, que criou um grupo de trabalho para discussão e debate desse tema, trazendo pessoas de todas as representatividades possível, como juízas, você faz parte também, promotoras, pessoas da sociedade civil, da academia e integrantes do poder público. E nós conseguimos aí fazer uma compilação de todos os projetos de lei que tratavam desse tema e apresentar na bancada feminina, que teve uma grande importância na articulação da aprovação desse projeto de lei, a proposta da obrigatoriedade dos grupos reflexivos de homens como medidas protetivas. Gabriela, nós já conversamos muito também sobre a autoestima. Eu me lembro quando o Tribunal de Justiça foi abraçado por um movimento de mulheres que pedia mais. E, à época, o presidente da seção criminal era o desembargador Ciro Pinheiro Campos, meu grande amigo, me faz muita falta. E ele me perguntou, Domitila, o que mais nós vamos fazer? Nós acabamos de instalar as varas, as 6 varas de violência doméstica nos regionais. Foi muito difícil, nós tínhamos convertido, o tribunal tinha convertido o anexo na vara criminal, as 6 varas regionais tinham sido instaladas. E ele pediu para que elas entrassem para conversar com ele. E elas falaram que elas precisavam do apoio do Tribunal de Justiça, porque a situação delas não se encerrava no processo, que a situação das mulheres vítimas de violência não se encerrava no processo, que elas tinham filhos, e que os filhos da violência, e que elas queriam voltar a uma vida normal. E eu lembro que ele da porta falou para mim, Domitila, vamos abrir as portas da justiça para essas mulheres. E dessa conversa, depois conversando também com a desembargadora Angélica, na Comesp, com a Elaine,
com a desembargadora Maria Tereza do Amaral, nós chegamos ao projeto Fênix, que é o projeto de reparação estética, ortopédica e odontológica. Você sabe o quanto me é caro esse projeto e que hoje tem a parceria com a Secretaria Estadual e também com a Turma do Bem na parte odontológica e atende várias mulheres vítimas de violência e também as vítimas indiretas, os descendentes e muitas vezes ascendentes. Por que eu falo disso? Porque naquele momento nós percebemos que a atuação do sistema de justiça não se limitava à instalação das varas. E a Comesp articula, não só no tribunal, mas também com iniciativa privada, com o terceiro setor, com os outros entes públicos, com o governo, para que nós possamos estabelecer políticas públicas em prol das vítimas de violência, inclusive nos termos da Lei Maria da Penha, essa lei multidisciplinar que é reconhecida pela modernidade e eficácia. E nessa esteira, Gabriela, nós sempre conversamos sobre a profissionalização, a capacitação, porque a mulher, para também ter a sua autoestima resgatada ou construída, ela precisa ter a sua capacidade financeira íntegra, sua capacidade de subsistência, para que também possa sair e se manter fora do ciclo de violência. E ontem também eu vi uma notícia que me fez lembrar de você, do seu projeto Tem Saída, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, assim como você bem disse, eu aprendi com as próprias mulheres em situação de violência que não só elas querem ir além, como nós também, juízes e juízas, promotores e promotoras, devem ir além de um processo criminal. O processo criminal, a ação penal, ela é extremamente necessária e indispensável, mas ela por si só não faz cessar a violência. Nós precisamos ir além e resgatar a autoestima e a dignidade dessa mulher. E essa articulação, e aí eu já cumprimento todos os presidentes com quem eu tive contato do Tribunal de Justiça e a Comesp, que você tão bem aí está na gestão, fazendo essas articulações, não só entre vocês no Judiciário, mas também com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria, com as secretarias de saúde, que eu entendo que a saúde hoje em dia é o maior problema, e nós estamos aí vivendo uma crise, que a crise política e econômica, ela está aí, mas a maior crise é a crise da saúde. Então, essa articulação também com a doutora Albertina, que é a nossa amiga, a nossa parceira, foi muito importante no aspecto da saúde e também com o terceiro setor, que dá uma retaguarda às políticas públicas de combate e prevenção da violência contra a mulher, e agora com a iniciativa privada. Sem isso, nós não avançamos, porque os processos acabam ficando, não tendo um fim em si. Essas mulheres continuam sofrendo violência ou não conseguem resgatar a sua dignidade. Eu me recordo de uma vítima que ia sempre me visitar no fórum e mesmo já tendo terminado o processo dela com a condenação do agressor, era um caso grave que incluía estupro, ele estava preso, ela continuava indo lá. E um dia eu perguntei, o que mais eu posso fazer pela senhora? Foi a pior pergunta que eu tive, porque a gente sempre tem algo a fazer. E as portas devem estar sempre abertas, como você me ensinou. Mas ela olhou para mim e falou, doutora, me ajuda a voltar a viver. Eu quero ser mulher novamente. E ser mulher para mim é trabalhar, estudar, poder cuidar dos meus filhos e ter de volta a minha autoestima, poder me olhar no espelho sem essa cicatriz que eu tenho no rosto e olhar para minha alma sem a cicatriz que eu tenho no coração. E tudo isso nos levou a articular políticas públicas para que essas mulheres conseguissem ingressar no mercado de trabalho, pudessem desenvolver atividades que elas têm talento, como o empreendedorismo. E nós criamos alguns projetos, vocês criaram alguns, outros nós criamos conjuntamente. Então, essa articulação é muito importante. E o Tem Saída, ele veio dessa forma, para colocar essas mulheres no mercado de trabalho. Eu me recordo em Taboão da Serra, que eu vi as mulheres desempregadas, eram as que mais desistiam da denúncia, que pediam para retirar as protetivas, e com casos graves. E eu percebi que havia algo por trás daquilo tudo, e era a dependência financeira. Sem o dinheiro, o próprio sustento, e sem a realização pessoal também, essa mulher não consegue sair da violência. E isso eu digo em todas as faces sociais. Não é só aquela mulher menos privilegiada, que não tem dinheiro
para o almoço, para o jantar, para o pão, para o café, para o lanche dos filhos, para o transporte, para sair na rua. Não. São mulheres de todas as classes sociais que muitas vezes não conseguem manter a vida que ela tinha, porque há uma queda de padrão muito grande. Estão presas, muitas vezes, numa realidade econômica que, sem aquela realidade, elas não conseguem se sustentar o padrão de vida. Não porque elas querem manter esse padrão, mas porque muitas vezes diz respeito aos filhos, que acabam sofrendo um impacto muito grande com o rompimento dessa violência. E elas acabam ficando prisioneiras dentro de lares, eu brinco, dentro de castelos, sem nenhuma chance de resgate dessa autoestima. Então, esse projeto tem saída, foram feitas parcerias com a iniciativa privada, empresas multinacionais, empresas brasileiras muito grandes, como Magazine Luiza, como a Avon, Carrefour, Sodexo, Atento e outras grandes empresas que destinaram parte das suas vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, encaminhadas ou pelo judiciário, que o Mário que bolou inclusive todos os ofícios, ou pela Defensoria, ou pelo Ministério Público. Ou seja, era indiretamente um incentivo à denúncia e também um atestado do sistema de justiça de que, de fato, ela estava em situação de vulnerabilidade econômica, para que a gente não furasse a fila e passasse na frente de outras mulheres que também precisam de trabalho. E esse projeto foi um sucesso. Nós, em um ano, tivemos 250 mulheres empregadas com carteira assinada, e agora é um projeto também que virou lei, não sei se você sabe. Anteontem, juntamente com a lei que aprovou a antecipação do feriado, então ficou uma lei meio polêmica, é uma lei que destina 5% das vagas das empresas que têm parceria com a prefeitura, 5% dessas vagas devem ser destinadas ao projeto Tem Saída. Então, tanto juízas, juízes, promotores e promotoras podem e devem encaminhar para a prefeitura as mulheres em situação de violência por um simples ofício, para que elas sejam inseridas com vagas prioritárias nessas empresas. E isso é um dos maiores modos de prevenção da violência contra a mulher, no meu entendimento, e é o que acho que a nossa mãe nos ensinou. A mulher tem que trabalhar e tem que ter o dinheiro dela. Eu sei porque você colocou esse projeto no grupo da família, por isso que eu te falei que ontem você está esquecida, Gabi. Você colocou ontem. Muita coisa, essa quarentena você colocou ontem. Acho que as crianças aí estão como em todas as casas, né? Mas estamos bem, não podemos reclamar. Agora, você sabe qual é o meu sonho, não sabe? Com as mulheres invisíveis também. Que essas oportunidades de emprego, e eu acho, não sei se a minha grande amiga, minha amiga de coração, minha parceira nos projetos, e tudo que ela me pede eu tento atender, e tudo que eu peço ela tenta atender também, a Maria Paula Cassoni. Nós temos mais um sonho de levar esse projeto para as encarceradas, porque as encarceradas são mulheres invisíveis, muitas delas, já falei isso para você, chegaram ao cárcere por conta da violência doméstica e familiar. O meu retorno à vara criminal foi muito importante, porque eu passei também a ver de uma outra forma. Também vi a minha comadre Cristiane, promotora de justiça, acompanhando. Trabalhamos juntas. Foi um presente que a magistratura também me trouxe, e ela sabe o quanto eu sou rigorosa nos processos. Eu sou uma juíza garantista, mas penso que seja uma juíza mais inclinada a apenas, não digo altas, mas sou uma juíza que tendo a não aplicar muitos benefícios. Mas essa situação das mulheres, essas mulheres que levam drogas ao presídio por conta de situações muito específicas, eu acabei por optar por um julgamento com perspectiva de gênero, e acho que é uma tendência que deve ser estabelecida para que nós possamos realmente atingir a equidade material que a nossa Constituição estabelece. Então, Gabi... Excelência, posso te fazer uma pergunta? Se você me chamar de excelência, depois a gente vai ter um problema aí, Gabi. Vamos lá. Você quer que eu chame de Titita, que é seu apelido? Não, já decorou. Eu queria saber o que é julgar, já que você tocou nesse assunto, o que é julgar sob essa perspectiva de gênero?
Bom, o julgamento sob a perspectiva de gênero faz com que o magistrado ou a magistrada avalie aquela situação de acordo com as peculiaridades do sujeito, no caso da mulher, em razão da sua condição feminina. Basicamente é isso. Nós temos os protocolos, eu participei da elaboração de um protocolo que traz várias diretrizes, como por exemplo, não usar adjetivos que possam colocar a mulher em situação de inferioridade, não trazer preconceitos ou fórmulas pré-concebidas para resolver certos tipos de situação, sair daquela ideia de um modelo que caiba em todas as situações. Cada situação deve ser analisada de acordo com o caso concreto e, claro, no caso da mulher, por sua condição específica do gênero feminino. E por que essa condição do gênero feminino deve influenciar no julgamento? Porque as condições sociais, econômicas que levaram a mulher àquela determinada situação, seja na condição de vítima, seja na condição de ré, seja na condição de um terceiro no processo, ela foi causada por circunstâncias sociais que, de alguma forma, a colocaram num patamar de desigualdade. Então, é uma forma de balancear, de colocar todos os sujeitos do processo em condição de igualdade. Não vejo nisso qualquer tipo de afronta ao garantismo, à eficiência no processo penal. E também respondendo, aproveitando a questão que o Mário colocou, sobre as varas híbridas. Agora nós temos a lei que determina, estabelece a possibilidade da formulação de pedidos de divórcio, união estável nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele sabe qual é a minha opinião. O que nós temos hoje é uma questão de falta de estrutura, cada tribunal tem a sua situação peculiar, nós sabemos disso, mas a questão é que nós temos uma lei que estabelece essa situação. E nós vemos muitas repetições de demandas que poderiam ser resolvidas de uma única vez. Claro, eu não acho adequado reunir de uma forma indistinta todos os processos, extinção de varas, não é isso. Mas penso que em algumas situações existe a possibilidade de reunir certos tipos de pleitos em um único juízo. Até porque muitas vezes uma questão está ligada à outra. Eu Claro. vejo casos em que há uma situação de violência doméstica grave e que na vara da família é outro contexto e muitas vezes nem nós, promotores, nem juízes, temos consciência do que está acontecendo na outra ação e vice-versa. Então, muitas vezes essa reunião das demandas é importante, mas eu entendo também a falta de estrutura e isso também se repete no Ministério Público. Eu queria perguntar, já que você entrou nesse assunto, da perspectiva de gênero e das ações, vocês criaram um grupo de trabalho no CNJ para tratar sobre isso? Porque, assim, o que nós percebemos, e ontem, numa live com o Instituto Maria da Penha, me foi perguntado sobre isso. É necessário que se faça sempre, não é uma capacitação, porque isso seria algo pretensioso, a forma de falar, mas nós precisamos estar sempre em debate, em tendências no julgamento, na ação do Ministério Público e da magistratura para as questões da violência contra a mulher. Então, eu queria entender e sugerir que esse GT do CNJ sirva também para estimular juízes, juízas, promotores, delegadas, quem está na linha de frente do combate à violência contra a mulher, a treinamentos rotineiros em discussões de temas, porque muitas vezes a gente incentiva a mulher a denunciar, mas não é o entendimento do Ministério Público denunciar naquele caso, porque só tem a palavra da vítima. Aí quando a gente denuncia ou pede uma protetiva, o juiz ou a juíza entende que não há provas suficientes para decretar uma medida protetiva. E nós não temos muitas provas nesses processos, porque nós sabemos que são violências que ocorrem entre quatro paredes e as pessoas que conhecem e que presenciaram e têm algum vínculo com esse agressor e não vão testemunhar contra o pai, contra o irmão, contra o filho, contra o melhor amigo, enfim, aquele clichê de que em briga de marido e mulher ainda não se mete a colher.
Então, eu queria saber sobre esse grupo de trabalho e fazer essa sugestão, e o que eu também já fiz essa sugestão no Ministério Público para deixar aqui consignado. O grupo de trabalho, Gabriela, ele foi formado a pedido da MB, da presidente Renata Gil. Eu integro a MB Mulheres, e de pronto a ideia foi aceita pelo ministro Schietti, Rogério Schietti, e pela conselheira Maria Cristiana Ziova. O grupo é composto também pelo Fonavid, pelo COCEVID, e algumas ações estão sendo desenvolvidas. A atual, e que nós pretendemos encerrar no máximo em 1, 2 semanas, é a campanha Sinal Vermelho para a Violência. A mulher, com um simples sinal na palma da mão, ela vai poder acessar a polícia. Ela vai apresentar esse sinal vermelho, que pode ser com batom vermelho ou com qualquer outro material. A farmácia, um atendente ou farmacêutico irá acionar o 190, e nós estamos desenvolvendo o protocolo para que isso seja rápido. Nós queremos contar com o terceiro setor também. A iniciativa privada já se aproxima do projeto para divulgação, que tem que ser estratégica, evidentemente, e além dessa campanha, que agora é o que nos toma mais tempo, por conta do protocolo e da dinâmica, porque essa mulher não pode estar de forma alguma em situação de risco. E por que esse projeto foi desenvolvido? Nós voltamos um pouco ao começo da nossa conversa, porque tem mulheres que não conseguem acessar os canais de denúncia digital. Então, no primeiro momento que ela conseguir sair desse isolamento social necessário por conta da pandemia, ela vai aonde? A farmácia. Essa ideia foi a ideia que tiveram na França, na Argentina também. Na França eles usam um código Máscara 19, Argentina, Uruguai e Espanha também. E aqui no Brasil nós optamos pelo sinal. Nós também nos inspiramos. Bacana, né? Eu acho que tem que ir além, eu já fui procurada por algumas redes de supermercado, tem que ir além da farmácia. Tem que também ir para os supermercados e padarias, porque são os primeiros locais que a mulher vai. Supermercado, padaria e farmácia. E eu queria também deixar aqui a minha manifestação de vontade em fazer parte desse projeto com justiceiras e também encaminhar para o CNMP para que haja uma parceria desses casos que chegarem ao conhecimento do CNJ, para que sejam encaminhados também para o CNMP, para o encaminhamento para as promotorias locais, para que haja sempre uma articulação, um trabalho conjunto entre todas as instituições, porque a mulher precisa disso, precisa da nossa união e do maior número de pessoas articuladas trabalhando para retirar essa mulher da violência. E parabéns por essa iniciativa. Eu sei que você se inspirou em mim algumas vezes, mas você sempre tem as ideias mais brilhantes. É que eu sou mais atuante nas redes sociais, você é fã da rede social, aliás, você aparece bastante. Eu sou muito tímida, então eu não consigo falar. Mas eu queria te dizer até que, como você não é muito experiente em redes sociais, a live ela dura 1 hora. E daqui 6 minutos a nossa live... 7 minutos a nossa live vai cair. Então, se nós pudermos ser um pouco mais rápidas no encerramento, será bom. Bom, então eu consegui aqui, realmente eu não sou boa, mas eu vou tentando, né, acompanhar essa questão da rede social. Tem uma colega que perguntou sobre a Casa da Mulher Brasileira, se funciona só na capital. Sim, geralmente na capital dos estados do Distrito Federal, mas há a ideia de estabelecer em outras cidades. Do interior, como organizar o tempo de despertar, mas eu vi que o Mário respondeu e acompanharam. A Comesp também articula os projetos. Eu vi a participação da Ruth, da Cris Escher, falaram sobre a divulgação do projeto. Com certeza vai ser necessária a participação de todos. Existe sim a ideia de ampliar. Por que nós começamos pela farmácia? Porque nós precisamos começar rápido. Nós já temos a adesão da Abrafarma, tivemos a reunião com eles, claro, adoraram o projeto, já estão dispostos a começar, só que nós temos que fazer esse treinamento, porque não adianta a mulher chegar, apresentar a mão e a pessoa não saber o que fazer. Então, tudo a gente pensa nisso. Ninguém pode colocar uma vítima de violência doméstica em risco. E eu vi que alguém colocou
a fronha na janela, um lenço com um sinal. É uma ideia também. E aqui, Gabi, aquela outra situação que nós conversávamos, dos vizinhos auxiliarem, dos vizinhos comunicarem, porque Os é uma ajustadores. responsabilidade social. Teve um plantão, aquele que eu comentei com você também. Eu sou hashtag a louca do plantão. Não é bem isso, mas eu gosto porque eu Bom, pego eu as sou a louca da penha, estatísticas então tá tudo bem. e gosto, a Claudinha, minha assistente, ela sabe que nós ficamos no plantão tendo as ideias e passando para os colegas e para a Comesp. E no plantão eu vi o que você me falou. A quebra do aparelho de telefone celular, os vizinhos encaminhando as vítimas. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns delegados que puderam nos auxiliar com essa questão do WhatsApp, e aí eu vi que tinha sido encaminhado um requerimento pela juíza do DIPO, a Clara Farrapo, minha estagiária, um amor sempre ao nosso lado, uma pessoa espetacular. E aí, Gabi, ao final, eu estou com saudade de você, acho que essa live foi muito boa, nós sempre nos acompanhando, são tantas coisas a fazer, e o que eu deixo aqui no final, que eu sei que a gente está chegando ao fim, foi o que eu falei para você ontem, que saber que nós deixamos uma luz de esperança no coração de alguém que nem sabe quem nós somos, é o nosso trabalho. Simples assim. E que as ideias vão aparecendo, algumas vão dar certo, outras não, e a gente vai seguir por aí. Eu vou deixar você terminar. Eu quero dizer que, primeiro, que eu vi várias amigas juízas que entraram aí, outras amigas advogadas, parceiras de trabalho, justiceiras. Quero deixar um beijo, um abraço para vocês. Muitas de vocês me ensinaram a trabalhar. Todos os embates que eu tive com os juízes e juízas que eu trabalhei ficaram no processo, e as minhas maiores amigas são juízas e juízes. Eu tenho grande admiração e respeito pelo Poder Judiciário. Eu quero dizer também que todas as ideias que eu tenho, e que muitas delas dão certo, eu devo a você, Domitila, Titita, Excelência, minha irmã querida, minha melhor amiga, porque você sempre me ensinou a olhar para frente, a levantar a cabeça, a trabalhar com ética, com respeito, e sempre se comprometendo com a sociedade, sem nenhum outro tipo de interesse. Então, eu quero dizer que todas as ideias e projetos que eu desenvolvi foram graças a você. Então, a sociedade deve agradecer a você, não a mim. Quero mandar um beijo para a mamãe também, que está nos assistindo, que se a gente não mandar, a gente está ferrada no grupo da família, nós vamos ser excluídas, porque a gente entra e sai nesse grupo várias vezes, mas no final nós estamos lá firmes e fortes. Quero mandar um beijo para as meninas, minhas 3 pequenas feministas, falar que eu estou morrendo de saudade delas e que nós vamos nos encontrar em breve. E deixar aqui um recado para as mulheres, vítimas ou juízas, promotoras, advogadas, mulheres da sociedade, minhas parceiras de trabalho, nunca desistem dos seus sonhos. Todas nós, muitas vezes, passamos por muitas dificuldades, pessoal, profissional, mas nós temos dentro de nós a essência da mulher, de nunca desistir e sempre achar e entender que dias melhores virão. Um beijo para vocês, estou à disposição como Gabriela, como promotora, como Gabi, e dizer que o que eu mais gosto de fazer é ser promotora de justiça, e o que eu tenho mais orgulho é de, além de ser sua irmã, ser brasileira. E eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa. Com certeza, vamos em frente. E eu deixo aqui um grande abraço a todas e a todos, e vamos pedir para a Vanessa que ela abra uma outra live para falar sobre as crianças e os adolescentes. Dia 18 de maio foi a data contra a exploração e abuso de crianças e adolescentes, uma data muito importante. Nós não tivemos tempo para falar. Oi, Tuco, um beijo, tia te ama. E que nós temos muito que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós temos depoimento especial, dá uma boa live sobre isso. Quem sabe a Mônica Tucunduva não faz essa live aí pra gente, ela que Mônica, é quero expert aproveitar para te no convidar para fazer parte do assunto. projeto Justiceiras. Vou entrar em contato com você. A Domitila me falou que você tem um trabalho maravilhoso e nós contamos com a sua colaboração. Mário, sei que você está aí ouvindo, e como é sua colega, já entre em contato com a doutora Mônica para a gente fazer essa ponte, trazendo as ideias dela e o projeto dela para os justiceiras, que eu entendo que tenha tudo a ver. Essas mulheres precisam de um apoio psicológico, de um fortalecimento da base,
da essência da mulher, que muitas vezes foi roubada com a violência e foi retirado dessa mulher o direito de sonhar e ser feliz. É por isso que nós lutamos, todos os dias, sem desistir de nada. Bom, então pode encerrar agora? Como faz? Agradecendo a todas e a todos e fiquemos bem e nos veremos em breve. Um Um abraço. beijo. Beijo.